Olá, estamos aqui para mais um estudo de mais uma lição. A lição dessa semana vem nos falando sobre apelando a mentes e corações. O texto bíblico nos fala assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Atos 17:30. O Espírito de profecia nos diz: nossos esforços não devem cessar pelo fato de as reuniões públicas terem sido interrompidas por um tempo. Enquanto houver interessados, devemos dar a eles ocasião de aprender a verdade. Então nós vemos aqui o grande esforço dos discípulos, dos apóstolos, em não cessar os ensinamentos, Embora algumas situações adversas haviam acontecido na sua vida, eles não cessaram o ensinamento, não interromperam a pregação da palavra de Deus. Enquanto houver interessados, devemos dar a eles a ocasião de aprender a verdade. E eles assim, buscando pessoas que estavam sedentas do Evangelho, continuaram a pregar o Evangelho. Continuaram a pregar o Evangelho, a verdade do Senhor. E assim também devemos ser nós, Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a situações adversas, devemos continuar pregando a palavra do Senhor, pois há muitas pessoas que estão aí com o coração sedentos de ouvir a verdade do Senhor, E aqui o texto bíblico, nós temos aqui uma grande verdade. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, Ignorância significa aqui não ter o conhecimento de algo. E muitos daqueles povos que Paulo e Silas pregavam o Evangelho não tinham conhecimento do verdadeiro Deus, não tinham conhecimento do Deus vivo, não tinham conhecimento de Jesus, da Bíblia, e por isso praticavam a idolatria, E Paulo estava dizendo aqui então que Deus não levava em conta o passado, mas no presente, naquele momento, as boas novas do Evangelho estavam sendo pregadas àquele povo, Aquelas pessoas. Então estava diante deles tomar uma decisão ao lado da verdade. E Paulo estava dizendo, em outras palavras, não importa o que vocês viveram até aqui, importa a partir desse momento, de agora para frente, o que vocês vão fazer com a palavra da verdade, A partir do momento que vocês agora têm o conhecimento de Jesus, vocês devem se arrepender da idolatria que vocês praticam, vocês devem se arrepender da vida de pecado que vocês vivem, Então, a partir do momento do conhecimento de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida, não há mais desculpas para não segui-lo. Nosso dever, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, conhecemos a Deus, então seguir a sua vontade, seguir o seu caminho, o seu querer, Quando nós não temos conhecimento, Deus não leva em conta, mas a partir do momento que temos conhecimento da plena verdade, a partir daí nós somos responsabilizados. Era isso que Paulo estava pregando aquelas pessoas, e essa mensagem também chega a cada um de nós hoje. O primeiro tópico, debatendo por 3 sábados. Após partirem de Filipos, descreva a próxima missão de Paulo e Silas. Então nós vemos na lição passada que Paulo e Silas passaram por momentos de grande angústia, momentos de tortura ali em Filipos, na prisão, mas pela ação do Espírito Santo tiveram grande êxito, podendo pregar o Evangelho a muitas pessoas que estavam ali naquela prisão, o carcereiro e outros mais, pessoas que se converteram a Jesus, ao Evangelho, E agora partiram para uma nova missão após deixarem Filipos. Atos 17:1-3. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E aqui nós vemos então o apóstolo Paulo chega a Tessalônica, e ali havia uma sinagoga de judeus, e em Tessalônica era uma importante cidade comercial daquela região, onde muitos judeus residiam. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles,
no dia de sábado, e por 3 sábados estudavam a palavra de Deus, por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, né? O verdadeiro sentido das Escrituras, explicando ali verdades, né? Explicando a verdadeira doutrina da palavra de Deus, mostrando a Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade, mostrando a Cristo a sua obra salvadora, o seu caráter, mostrando a sua morte, a sua ressurreição e o seu trabalho, né, em prol da salvação da humanidade. Muitos corações ali então foram tocados pela pregação do apóstolo, por suas pregações, e uma grande multidão então de pessoas creram na palavra de Deus. O Espírito de Profecia diz assim: após saírem de Filipos, Paulo e Silas partiram rumo a Tessalônica. Tiveram o privilégio de se dirigir a uma grande multidão na sinagoga e alcançaram um bom resultado. A aparência deles comprovava o recente tratamento vergonhoso e exigia um esclarecimento quanto ao que haviam sofrido. Fizeram isso sem exaltação própria, mas engrandeceram a graça de Deus que operou o livramento. Os apóstolos, porém, entendiam que não tinham tempo para pensar nas próprias aflições. Estavam preocupados com a mensagem de Cristo e profundamente fervorosos pela obra. Paulo abordou as profecias do Velho Testamento relativas ao Messias e a concordância delas com a vida e os ensinos de Cristo, tornando-as claras à mente de todos os ouvintes que quisessem aceitar evidências sobre o assunto. Paulo era um adventista. Ele apresentou o importante acontecimento da segunda vinda de Cristo com tanto poder e lógica que produziu uma profunda impressão, a qual jamais se desvaneceria da mente dos tessalonicenses. O segundo tópico vem nos falando sobre agitação. Como a mensagem foi recebida em Tessalônica, Atos 17, verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então nós vemos aqui, irmãos, que o coração de muitas pessoas, ali foram tocadas pelas pregações de Paulo e Silas, né? Uma grande multidão de pessoas, gregos, religiosos, muitas mulheres, creram na palavra de Deus trazida pelo apóstolo Paulo e por Silas. E a mensagem de Deus foi recebida ali de braços abertos. O Espírito de Profecia diz assim: conforme as verdades do Evangelho eram assim proclamadas com grande poder em Tessalônica, elas prenderam a atenção de grandes congregações. Então, a importância aí da perseverança dos apóstolos em continuarem a pregar o Evangelho, mesmo em situações adversas. A letra B. Descreva a maneira como o inimigo das almas manifestou uma ira invejosa. E o que podemos aprender hoje com aquela experiência? Atos 5, 17, 5 a 8. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Então nós vemos aqui, irmãos, que sempre que a palavra de Deus é pregada, sempre que Deus está fazendo a sua obra, os seus instrumentos, né? Os seus missionários estão procurando salvar vidas, Satanás sempre se levanta em oposição à obra da verdade, à obra da pregação do Evangelho. E o inimigo aqui da verdade, ele aparece novamente com os judeus não conversos, com os judeus desobedientes, né? Judeus que não obedeciam à palavra de Deus, movidos com o coração egoísta, com o coração invejoso, tocados pela inveja, então atacaram a obra dos apóstolos naquele momento ali, naquela cidade, alvoroçaram a multidão
e colocaram a culpa em Jason, né, por ter recebido os apóstolos, e mentiram dizendo que eles desrespeitavam os decretos de César, o imperador, né? Então levaram Jason e mais alguns irmãos aos magistrados naquela região ali, né? E as mesmas perseguições que aconteceram no passado, que os apóstolos sofreram, nós também, cristãos, antes da volta de Jesus, também padeceremos essas situações, padeceremos essas dificuldades que vão acontecer, né? Os cristãos do último momento, antes da volta de Jesus, padecerão perseguições, calúnia, todo tipo de situações adversas, né? Mas ao passo que isso acontecer, nós devemos estar em plena comunhão com Deus, em oração. Nós devemos nos entregar mais e mais a Cristo com o espírito de oração, com o espírito de obediência, com o espírito de perseverança, né? Perseverança, vigilância, firmeza no caráter, firmeza no propósito e coragem para continuar a obra da pregação do Evangelho, né? Que é mostrar a Cristo como o único Salvador, mostrar a sua lei, que deve ser observada, né? Porque as religiões do mundo, elas se unirão contra o povo de Deus, principalmente em relação ao sábado, lutarão, né, contra o povo de Deus e decretarão então a observância do domingo, o decreto dominical. Mas nós que conhecemos a verdade devemos ser perseverantes, devemos continuar pregando o Evangelho sem medo de entregar, se possível, até a própria vida, né? Então são oposições que o povo de Deus também sofrerá nos últimos dias, assim como os apóstolos sofreram no tempo passado. Os judeus despertaram as paixões da desprezível multidão com mentiras astuciosas criadas, né? Convencendo o povo a realizar um ataque turbulento à casa de Jason, onde os apóstolos estavam temporariamente hospedados. Enquanto faziam isso, a fúria deles mais e mais se parecia com a de feras do que com a de homens. Haviam sido instruídos pelos judeus a prender Paulo e Silas e arrastá-los perante as autoridades, acusando-os de criar todo esse alvoroço e de produzir um tumulto. Ao invadirem a casa, descobriram, porém, que os apóstolos não estavam mais ali. Amigos haviam notado o que estava prestes a acontecer e os tiraram apressadamente da cidade. Os que hoje empregam verdades impopulares encontram resistência determinada, assim como os apóstolos. Não devem esperar uma recepção mais favorável da maior parte dos professos cristãos do que a que Paulo recebeu dos irmãos judeus. Elementos opostos hão de se unir contra eles, pois, por mais diversas que sejam as diferentes igrejas, quanto ao sentimento e fé religiosa, as forças de todas estarão unidas para pisotear o quarto mandamento da lei de Deus. Os que rejeitam a verdade são mais zelosos que aqueles que não a recebem. E não faltam os que persistentemente inventam falsidades e atiçam as vis paixões do povo para anular a verdade divina. Os mensageiros de Cristo devem armar-se com vigilância e oração e avançar com fé, firmeza e coragem, e em nome de Jesus manter-se na obra como fizeram os apóstolos. Devem fazer soar a nota de advertência ao mundo, ensinando aos transgressores da lei o que é o pecado, apontando-lhes Jesus Cristo como o grande e único remédio. Então está aí diante de nós essa grande verdade para a nossa meditação. O terceiro tópico nos fala lidando com diferentes mentalidades. Que bênçãos havia em Bereia e como isso é uma lição para nós. Atos 17, 10 a 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Então vemos aqui Paulo e Silas, eles saíram de Tessalônica às pressas por causa da perseguição, mas chegaram a Bereia
e encontraram ali um clima completamente diferente, né? Encontraram ali os bereanos que desejavam aprender da palavra de Deus, né? Veementemente, eles tinham então muita vontade, muito desejo e praticavam o estudo assíduo ali junto com Paulo e Silas, né? O estudo assíduo das Escrituras. Buscavam a palavra de Deus como alguém busca por comida, né? E por água, alguém que está com fome, está com sede. Eram diligentes no estudo, né? Eles estudavam ali as Escrituras para ver realmente, examinavam, para ver realmente se os apóstolos realmente estavam falando de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Se aqueles ensinamentos dos apóstolos estavam de acordo com a palavra de Deus. E se reuniam realmente com Paulo para estudar ali diariamente. Faziam questão de conferir os ensinos dos apóstolos, né? E a doutrina de Cristo, se assim realmente era, se assim realmente estava escrito. Então, os bereanos são exemplos de pessoas, né? Perseverantes no estudo da palavra de Deus. Pessoas que estão com fome de aprender a palavra do Senhor, né? E realmente saber se realmente é daquela forma, se realmente é a vontade de Deus, se está escrito na palavra de Deus, né? Então, são exemplos para nós nos últimos dias, né? Para cada um de nós, é exemplo que nós precisamos seguir, porque nós precisamos fazer da Bíblia o nosso guia, precisamos fazer da Bíblia a nossa instrutora, devemos ter sede e fome do estudo da palavra de Deus, né? Porque essa é uma questão fundamental para nós nesses últimos dias, termos a palavra da verdade gravada em nossos corações para defendermos a obra do Senhor nos momentos em que a nós for pedido essa situação, né? E também pregarmos às pessoas a salvação em Cristo Jesus. Tem ocorrido apostasias e o Senhor permitiu que questões dessa natureza se desenvolvessem no passado para mostrar a facilidade com que seu povo será enganado quando dependerem das palavras humanas ao invés de pesquisar as Escrituras por si mesmos, como fizeram os nobres bereanos para ver se essas coisas são assim. Que todo aquele que afirmar que o Senhor breve virá, examine as Escrituras como nunca, pois Satanás está decidido a usar todos os artifícios possíveis para manter as almas em trevas e cegar a mente para os perigos atuais. Que todo crente tome a Bíblia com fervorosa oração para que seja iluminado pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade, a fim de que possa saber mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Procure a verdade como se fosse um tesouro escondido e desaponte o inimigo. O tempo de prova está justamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Pois todo aquele a quem foi enviada a mensagem de advertência tem a tarefa de exaltar a Jesus Cristo e de apresentá-lo ao mundo. A letra B. Para que tipo de lugar Paulo foi levado às pressas e por que? Atos 17, 13 a 15. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa partiram. Então nós vemos aqui, devido às perseguições, Paulo teve que fugir agora para Atenas. Estava em Bereia, fazendo um importante trabalho, e aqueles judeus invejosos foram atrás ali e o atacaram, né, citando as multidões agora contra o apóstolo Paulo novamente, né? E Deus intervém na agenda do seu servo e muda a sua agenda, né, para que ele pudesse cumprir a agenda divina agora, pregando o evangelho em outro lugar, onde o Espírito Santo o estava direcionando. E Atenas naquela época era uma cidade, era o berço da democracia naquele tempo, né? Era uma cidade ímpia, uma cidade pagã também. E os atenienses se julgavam justos e morais.
Eram homens inteligentíssimos, mas eram homens, na verdade, contrários à palavra de Deus, que tinham uma vida imoral e uma vida idólatra, né? Era uma cidade artística, né? Com muitas esculturas, adoração de vários deuses, e a sua vida estava fora da vontade de Deus, né? A sua vida, a vida daquela cidade, a vida daqueles homens e mulheres daquela cidade estavam contra a vontade do Senhor. Por isso Deus teve que permitir a fuga de Paulo, então, agora para Tessalônica. E ali Paulo também demonstrou a sua compaixão pelas almas perdidas e teve a oportunidade de pregar o Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação também aos atenienses. A cidade de Atenas era a metrópole do paganismo. Paulo não encontrou ali uma população ignorante e crédula, como em Listra, mas um povo famoso pela inteligência e cultura. Por toda parte o olhar contemplava estátuas de deuses e heróis divinizados pela história e poesia, enquanto a arquitetura e as pinturas magníficas representavam a glória nacional e a adoração popular de divindades pagãs. Os sentidos do povo ficavam fascinados pela beleza e esplendor da arte. Por todo lado, santuários e templos que envolviam gastos incalculáveis erguiam formas maciças, comemoravam-se vitórias de armas e feitos de célebres homens, por meio de esculturas, santuários e tabuinhas. Tudo isso fazia de Atenas uma vasta galeria de arte. O quarto tópico nos fala inteligentes, porém enganados. Descreva o discurso que Paulo fez aos atenienses, Atos 14, 16 a 21. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então nós vemos aqui, irmãos, Paulo, ele se comovia, né, vendo aquela cidade entregue à idolatria. Ele sentia a sua grande responsabilidade de pregar o Evangelho, mostrar o verdadeiro Deus àquelas pessoas, né? E ali ele debatia com os filósofos daquela cidade, debatia com os judeus, com os gentios, todos os dias nas praças, né? E nas sinagogas. E Paulo, ele fez ali no Areópago de Atenas um hábil e perfeito discurso que todos os pregadores hoje em dia devem ter como exemplo, né? Ele, embora estivesse num ambiente totalmente pagão, ele não começou atacando as pessoas, atacando as crenças dos atenienses, né? Pelo contrário, ele falou com amor e com sabedoria, com prudência, conduzido pelo Espírito Santo, palavras ali sábias, né? Ele fez daquele momento se tornar uma oportunidade para anunciar o Salvador, Jesus Cristo. Então Paulo, ele tinha o pleno entendimento de que o Evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas, né? E Paulo, ele pregava todos os dias, enquanto esperava por Silas e Timóteo. Ele não ficava ocioso, mas pregava todos os dias ali nas sinagogas, nas praças, todos os dias pregando nas praças, nas sinagogas, para judeus, gentios, gregos. E os filósofos daquela cidade, achando muito estranho
e querendo saber mais sobre aquele novo conhecimento que Paulo estava trazendo, né? Que Paulo demonstrava um conhecimento tanto da filosofia como dos ensinos dos judeus, né? E ele pregava a salvação por meio de Cristo, pregava sobre a ressurreição, e tudo aquilo tudo aquilo chamava a atenção daqueles filósofos, daqueles homens ali daquela cidade. Então eles os levaram para que ele pudesse pregar ali no Areópago, né? Para falar sobre essa nova doutrina que Paulo pregava, né? Foi chamado para pregar num lugar importante, né? Como se fosse o Senado de hoje em dia, né? E Paulo sabia que o seu dever era pregar, né? Trazer luz àqueles homens que viviam em meio às trevas, trazer luz àquelas pessoas, né? Sabia que aquela população de homens e mulheres inteligentes eram homens e mulheres inteligentes aos olhos dos homens, né? Mas aos olhos de Deus, no sentido espiritual, eram homens e mulheres enganados por Satanás, homens e mulheres presos pelo pecado da idolatria. Aqui o Espírito de Profecia diz assim: nessa grande cidade onde Deus não era adorado, Paulo sentiu-se oprimido pela solidão e ansiava pela simpatia e ajuda dos companheiros. No que dizia respeito à amizade humana, sentia-se completamente só. Na Epístola aos Tessalonicenses, ele expressa os próprios sentimentos nas palavras: quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Surgiram obstáculos aparentemente intransponíveis diante dele, tornando quase impossível tentar atingir os corações das pessoas. Enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo não ficou inativo. Ele se disputava na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Mas a sua principal obra em Atenas era levar as boas novas da salvação àqueles que não tinham uma compreensão inteligente de Deus e de seu propósito em favor da raça caída. O apóstolo Paulo estava prestes a enfrentar a forma mais sutil e atraente de paganismo. Alguns estavam prontos para ridicularizar o apóstolo como alguém que estava muito abaixo deles, tanto social quanto intelectualmente. No entanto, todos os que o conheceram logo viram que ele tinha um estoque de conhecimento ainda maior que o deles. O poder intelectual dele era digno de respeito dos eruditos, ao mesmo tempo que o raciocínio sério e lógico e o poder da oratória prendiam a atenção de todos na audiência. Os ouvintes reconheceram o fato de que ele não era inexperiente, mas capaz de ir ao encontro de todas as classes com argumentos convincentes em favor das doutrinas que ensinava. Assim, o apóstolo Paulo permaneceu destemido, enfrentando os oponentes no próprio terreno deles, confrontando lógica com lógica, filosofia com filosofia, eloquência com eloquência. Então nós vemos aqui como o apóstolo Paulo lidou naquela situação, né? Fez um discurso importante ali na defesa do Evangelho, usando o conhecimento daquele próprio povo para pregar para eles, né? Trazendo assim, então, uma grande admiração daquelas pessoas que pensavam que ele estava abaixo, mas ele estava num outro patamar. A letra B, que ponto é esquecido pelos adoradores do meio ambiente hoje? Aquelas pessoas adoravam até o meio ambiente, né? Adorava a criatura e se esqueciam do Criador. E muitos hoje ainda seguem essa crença também nos dias atuais, né? Atos 17, 22 a 28. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa.
pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então aqui o apóstolo Paulo, ele com toda a sabedoria, né, sendo usado pelo Espírito Santo, ele soube ir no ponto certo para ensinar aquele povo. Paulo percebeu ali entre os altares dos deuses daquele povo pagão que existia um altar escrito ao Deus desconhecido, né? E com isso ele disse que a sua nova doutrina, a doutrina nova que ele pregava, na verdade não era uma nova doutrina, mas era uma doutrina que muitos ali já conheciam, na verdade, né? Na verdade, muitos ali não conheciam totalmente, mas como eles tinham colocado, né, aquela frase ali ao Deus desconhecido, eles tinham uma noção, né, que existia algo superior. Mas Paulo ele trouxe então para aquele povo, mostrando que ele não pregava algo desconhecido, mas que era a doutrina do Deus desconhecido que aquele povo ainda estava tentando conhecer, na verdade, né? E Paulo falou, olha, esse Deus desconhecido que vocês colocaram aqui, essa mensagem se referindo a ele, é o Deus Criador, é o Deus que criou o céu e a terra, né? O Deus que rege todas as situações. E com esse discurso, Paulo ele pregou contra toda a idolatria, foi refutando, né, cada teoria, cada filosofia daqueles homens e foi pregando contra a idolatria, que era parte fundamental daquela cidade, né? Mostrou o verdadeiro Deus que mudou toda a história da raça caída, né? Deus mandou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E ao fim do discurso, Paulo ele chamou aquelas pessoas ao arrependimento, né? Chamou a que todos se arrependessem de seus pecados, mostrando que Deus havia de julgar a todos, né? Mostrou aqueles homens que adoravam a criação, que na verdade deveriam adorar o Criador, né? E não a criação. Que o Deus desconhecido era o Deus que regia todas as coisas, que havia criado os homens, né? E que dava vida a todas as criaturas, né? Foi ele quem fez a criação, foi ele que fez a natureza, e que Deus havia feito toda a criação e criaturas, e que somente a ele deveriam adorar, né? Então, com sabedoria, ele mostrou àqueles homens que seus ensinos errados os estavam conduzindo, os levando a conclusões erradas, né? Mas que Deus não levava em conta o passado de ignorância deles, mas que Deus agora pedia a eles, os convidava, né, para uma vida de arrependimento, para uma vida de adoração ao verdadeiro Deus, uma nova vida, né? Então Paulo ensinou aqueles homens que existia um Deus superior, um Deus acima. Aproveitou aquele momento ali e em uma situação que os próprios idólatras haviam criado, Paulo viu uma oportunidade de pregar sobre o verdadeiro Deus para que eles pudessem ter a noção do verdadeiro Deus, né? E da sua responsabilidade diante de Deus. Por si mesmo, o homem não pode interpretar a natureza sem colocá-la acima de Deus. Ele está numa condição semelhante à dos atenienses, os quais tinham entre os muitos altares um dedicado ao culto da natureza, onde estava escrito ao Deus desconhecido. Deus era realmente desconhecido para eles. Ele é desconhecido para todos os que, sem orientação do Divino Mestre, se entregam ao estudo da natureza. Certamente chegarão a conclusões erradas. O quinto tópico, o último tópico da nossa lição, fala realidade e foco.
Que apelo feito aos atenienses é um lembrete sensato para nós, a quem foi confiada muito mais luz do que a eles, e que vivemos na época do juízo investigativo, Atos 19, 29 a 31. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, né? Então, o mesmo apelo que Paulo fez aos atenienses também é dirigido a nós nesses últimos dias, que vivemos na última fase dessa terra. Vivemos no período do juízo investigativo, onde cada pessoa é analisada, onde cada caráter é repassado diante de Deus, né? Cada pessoa individualmente é exposta o seu caso diante de Deus, né? Então, Paulo anunciou aos atenienses naquele tempo que Deus não leva em conta a vida de ignorância do passado, mas que agora, ao alcançar o conhecimento do verdadeiro Deus, eles passaram a ter responsabilidade dos seus atos perante Deus, né? O grande Criador do universo, né? E que todos os homens no futuro seriam julgados por esse Deus. E esse tempo é hoje, né? Nós que alcançamos mais conhecimento do que o povo do passado, hoje sobre nós temos essa responsabilidade, né? Diante de Deus, de viver uma vida em santidade, de viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, né? Para que possamos nos achar dignos de sermos salvos, de sermos fiéis, né? Nos encontrarmos fiéis para sermos aceitos por Deus, tendo uma vida então sendo julgado fiéis perante a palavra do Senhor, né? E nós podemos nos perguntar qual é a nossa situação individual hoje, né? Precisamos refletir também, né? Talvez nós não estamos adorando a deuses estranhos no sentido de um Deus feito de prata, de barro, de ouro, né? Mas podemos estar acariciando pecados, né? Podemos estar acariciando em nossos corações outros tipos de ídolos que têm tirado Deus do primeiro lugar da nossa vida e tem atrapalhado assim o nosso relacionamento com Deus, tem feito a divisão entre Deus e nós. Precisamos refletir, porque o nosso passado Deus não levará em conta, mas a partir do momento que temos o conhecimento, então também nos tornamos responsáveis, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo do juízo investigativo, em que nosso nome passará em revista brevemente, né, diante de Deus. Antes que alguém possa entrar na mansão dos bem-aventurados, seu caso deve ser investigado e o caráter e os atos examinados por Deus. Todos devem ser julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados de acordo com as suas obras. Esse juízo não ocorre na morte. Fique atento às palavras de Paulo, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui o apóstolo afirmou claramente que um tempo específico, ainda no futuro, fora estabelecido para o julgamento do mundo. Então, enquanto temos vida, devemos fazer a vontade de Deus, porque o nosso julgamento, né, é enquanto temos vida, né? A letra B. Como a obra de Paulo em Atenas foi concluída? Atos 17, 32 a 34. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram,
entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Então nós vemos aqui que Paulo, no seu trabalho missionário, também colheu alguns frutos ali em Atenas. Foram poucos frutos, né? Poucas pessoas se converteram ali naquela cidade ímpia, pagã. E Paulo não esperava, Paulo achava que deveria ser um fruto maior, né? Muitas pessoas que em alguns lugares ele passou, multidões de pessoas creram em Deus. Paulo estava preparado para para todos os estudos. Paulo estava preparado para rebater qualquer argumento, qualquer filosofia daqueles homens, né? Sabia debater qualquer assunto, qualquer filosofia, qualquer raciocínio lógico daqueles homens, né? Sabia desconstruir qualquer argumento filosófico e lógico daqueles homens daquela cidade ali. Mas Paulo percebeu que o que realmente pode transformar os corações é a simples pregação do Evangelho, né? A pregação do Evangelho de forma simples tem o poder de transformar e salvar vidas, né? Podemos saber todas as teorias, debater, refutar filosofias e discursos, né? Mas nada substitui a simples pregação do Evangelho. Nada substitui a vida de exemplo, uma vida de exemplo e adoração a Deus. Nós podemos pregar 1000 sermões, podemos pregar o sermão mais bonito, mas o exemplo de uma vida piedosa, né, tem mais influência, tem mais poder, tem mais efeito para a pregação do Evangelho do que o muito falar. Ao fim da própria obra, Paulo ele contemplou os resultados do trabalho da grande assembleia em Atenas, que ouviu as eloquentes palavras dele. Apenas 3 se converteram à fé. Então decidiu que daquele momento em diante manteria a simplicidade do Evangelho. Estava convencido de que o aprendizado do mundo era incapaz de tocar o coração dos homens, mas que o Evangelho sim era o poder de Deus para a salvação. Então precisamos aprender com essa lição que Paulo aprendeu, colocar na nossa vida prática, né? Muitas vezes não é o muito falar, não é o muito saber debater com as pessoas que vamos conseguir ganhar almas para Jesus, mas termos uma vida de santidade, uma vida com foco ali, né? Uma vida prática do Evangelho na nossa vida, que muitas vezes pode influenciar outras pessoas a tomarem partido ao lado de Cristo. Que Deus possa nos ajudar para entendermos a sua palavra e assim observarmos conforme é o seu querer.